Olá, nesse domingo eu vou gravar o artigo que saiu nos jornais na semana que passou. Estou gravando assim um pouquinho atrasado, né? Porque eu fui a Belo Horizonte, fiz uma palestra para a Unimed, um auditório cheio de médicos. Foi um prazer muito grande conversar com gente que tem um estofo de conhecimento, né, falando sobre o Brasil. E aproveitei o dia para visitar o jornal O Estado de Minas e a Rede Itatiaia de rádio, né? Com a Rede Itatiaia eu já estou quase há 20 anos, né? E com o Estado de Minas eu comecei há pouco tempo, né? Uma honra para mim ser recebido pela diretoria dos dois órgãos, né? do Estado de Minas e da Rede Itatiaia. Saí de lá amigo de todo mundo e eles meus amigos, aquela proverbial fraternidade mineira, maneira mineira de receber, uma coisa extraordinária, né? Todo mundo muito simpático, sobretudo, né? Ainda regado pela comida mineira, que é muito especial. Bom, mas hoje é dia então de entrelinhas. Bom, o meu artigo publicado na semana que passou chama-se Intimidando o Criminoso. É um artigo que está voltado a dar uma sacudida nas pessoas sobre o pacote anticrime de Sérgio Moro. Temos que pressionar os nossos mandatários, nós como mandantes, para aprovarem isso, porque a gente não aguenta mais o crime nos pressionando. A gente não aguenta mais essa impunidade desse país. É uma coisa incrível. Quando fizeram a Constituição, estavam lá com a síndrome do preso político e deram direitos para os criminosos que as vítimas não têm, né? É uma coisa incrível. Então, vou à leitura do meu artigo. Intimidando o criminoso é o título. O número de homicídios no Brasil está despencando a razão inédita no mundo de 24% neste ano. Em países que fazem campanhas para reduzir o número de assassinatos, uma diminuição de 2% ao ano já é considerada exitosa. No ano passado, até 30 de setembro, havia 39.527 assassinatos. Neste ano, até 30 de setembro, o número trágico caiu para 30.864. Quer dizer, quase 9.000 menos, né? Ou seja, 9.000 vidas poupadas. Em setembro do ano passado, houve 136 assassinatos por dia. Em setembro deste ano, 110 por dia. A redução foi ainda maior no Ceará, Rio Grande do Norte e Acre, onde chegou a 30% de redução. Se o último dado revela 110 mortes por dia, já é bem menos que a média de 175 homicídios por dia em 2017. Já começou a diminuir, portanto, no governo de Michel Temer, que fora secretário de Segurança de São Paulo e aplicou sua experiência quando assumiu a presidência da República. Para que se tenha ideia da matança brasileira, vamos comparar números com um período muito falado. No livro Dos Filhos deste Solo, do petista Nilmário Miranda, secretário de Direitos Humanos de Lula, está registrado que durante 20 anos de governo militar, os confrontos entre governo e grupos armados resultaram em 424 mortes. Mortos ou desaparecidos, o que dá a média de 21 por ano, ou o equivalente a 2 dias e meio de homicídios de 2017. Estamos, portanto, nos matando a uma razão 3.000 vezes maior que numa luta política interna. Só para a gente comparar, né? Por um tempero político nisso aí. A redução dos homicídios ainda vai ter muitas explicações, porque o Congresso ainda não fez o óbvio, que é aprovar ou até reforçar a proposta do ministro Sérgio Moro, conhecida como pacote anticrime. Tudo indica que a eleição de Bolsonaro, que significou a aprovação da promessa de reforço da legítima defesa
e do direito de se armar para proteger a vida e a propriedade tenha sido importante para dissuadir os potenciais assassinos. Um exemplo prático desse poder de dissuasão. Em 31 de março de 64, o prefeito de Encantado, no Rio Grande do Sul, Adilar Bertuol, me chamou, entre outros voluntários, para defender a prefeitura que seria atacada pelo Grupo dos 11 de Lionel Brizola. Ao perceberem que a prefeitura seria defendida, mudaram o alvo e atacaram a tiros o padre Ernesto Alite, o vigário que pregava no púlpito dominical a derrubada do presidente Goulart, como prevenção contra um regime semelhante ao de Cuba. A igreja toda estava fazendo isso. O padre não estava armado, os defensores da prefeitura estavam. É assim que funciona o poder dissuasório da arma. A outra questão é a força da lei e o prestígio que o governante confere aos policiais. Neste ano, governadores e prefeitos passaram a prestar honrarias a policiais mortos e aos autores de atos de bravura. E o presidente da República acaba de propor aos legisladores uma lei que dá mais segurança aos policiais, que em defesa própria ou de outrem não precisam esperar que o bandido atire primeiro. Imagina um atacante se preparando para jogar uma garrafa de gasolina em chamas pela janela de um ônibus cheio. O agente da lei vai ter que esperar que o coquetel Molotov seja arremessado ou vai atirar para impedir a consumação do crime? Portanto, está nas mãos dos nossos representantes no Congresso Nacional salvar vidas e salvar a lei. De Brasília, Alexandre Garcia.